Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio e esse é mais um bate-papo informal de número 86, cujo tema vai ser, Rita? Injustiças ou lei de causa e efeito? Ok, então se você gosta desse tema, fique conosco até o final. Não esqueça de visitar o nosso canal, de dar o seu like. Deixar sua contribuição lá no chat. Fazer e dar um até comentário, né? Comentário, sugestão de outros temas. E repasse para os seus amigos, né? Afinal de contas, nós estamos na nossa campanha para aumentar o número de inscritos. Vamos lá, Rita, e aí? Qual o tema novamente? Injustiças ou lei de causa e efeito? E por que nós escolhemos esse tema, Rita? É porque a gente tem assistido a muitas injustiças, né? Assim, injustiças pelo menos à primeira vista, né? A gente fala muito sobre tudo que tem acontecido aí pelo mundo e vemos pessoas que aparentemente são inocentes e sendo injustiçadas, né? Sendo presas e coisas ruins acontecendo com elas. E aí fica essa pergunta, né? Será que é injustiça mesmo? Porque Deus é toda justiça e bondade. Então, seria mesmo uma injustiça isso tudo que está acontecendo? Essa questão que você traz, Rita, é uma questão muito interessante, porque, na verdade, nós temos que parar para pensar em algumas coisas que eu acho que nos dão uma base para essa avaliação. Primeiro, não deixa de ser o ponto de vista religioso, né? É necessário que nós saibamos no que as pessoas acreditam. Uma das coisas que você já colocou, Deus é bom, Deus é misericordioso, justo e bom infinitamente. Mas tem aquele que é ateu que não acredita em Deus. E como é que fica essa justificativa para ele? Por exemplo, outra coisa, nem todo mundo acredita em lei de reencarnação. Nós, como somos espiritualistas, acreditamos na lei de reencarnação. Então, quer dizer, alguns valores, né, digamos, éticos, morais, religiosos, precisam preencher a nossa vida para que a gente possa fazer essa pergunta, né? E para que as pessoas estejam aptas a responder. E a minha dúvida é até que ponto esses valores, né, estão presentes na vida das pessoas. O que você me diz disso? Bom, primeiramente, as pessoas que nos ouvem, na verdade, para que entendam exatamente o que a gente fala, né, ter noção do significado das coisas que a gente fala, é necessário que realmente entenda e aceite a lei da reencarnação e causa e efeito, porque se não for assim, realmente nem tudo que a gente fala vai fazer sentido, vai fazer eco, né? O mundo será um lugar injusto, né? E a gente começa a partir do momento que a gente sai da barriga da mãe da gente e termina quando somos enterrados, né? Pois é, porque na verdade, né, se a gente for ver lá atrás na história, a lei da reencarnação, ela estava, né, constava na Bíblia e ela foi retirada. Então, desde então, muitos até nem sabem disso, né, desse fato histórico. Então, quer dizer, a partir desse momento, as coisas começaram a ficar meio assim, sem sentido, porque não dá para a gente explicar muitas coisas, né, que acontecem sem que nós entendamos a lei da reencarnação e a lei da causa e efeito, não é? E eu ousaria dizer, Rita, desculpa ter te contratado, né, que nós precisamos também de um conhecimento mais amplo de história, da história da humanidade, da história dos muitos movimentos que deram origem a uma série de coisas. Porque se nós temos esse conhecimento, ou se nós temos pelo menos a curiosidade, né, de olhar como as coisas foram acontecendo ao longo da história, quer na América do Sul, na América Central, América do Norte, na Europa, nós vamos perceber que foram movimentos sempre com uma um determinado objetivo. Né? E que muitas vezes nós não sabemos, porque a gente não tem um conhecimento histórico dessa série de fatos, até para que nós não sejamos, de certa forma, conduzidos a um pensamento que não condiz com a realidade das coisas. E hoje, quando a gente fala nessa questão de injustiça ou lei de causa e efeito, não é isso? Para muitos que não são espiritualistas, soa às vezes como uma coisa fria, né? Poxa, mas é muito frio vocês falarem que é pura e simplesmente lei de causa e efeito, ou então que as pessoas estão sofrendo mundo afora porque elas merecem, e a gente não está falando disso. A gente só está explicando o porquê, né, que essas coisas acontecem. Sim, e isso de alguma forma, pelo menos no meu modo de ver, minimiza a nossa aflição diante desses quadros.
porque a gente entende que é uma circunstância da lei, o que não nos isenta de tomarmos o conjunto de atitudes que a gente deve tomar em prol de ajudar a quem a gente pode ajudar e com os mecanismos que estão ao nosso dispor, não é isso? Eu acho que essas leis são muito consoladoras. Tanto que Jesus, quando falou que viria um consolador, o consolador foi o conhecimento. E esse conhecimento é muito consolador mesmo, porque nos explica muitas coisas que acontecem e que, assim, a nossos olhos, materiais desse momento, não fazem nenhum sentido. Então, assim, é importante que nós tenhamos isso em mente. Agora, por que, que nós não acreditamos? Porque isso não é ensinado para ninguém. A gente tem estudado alguns livros, inclusive o livro de Marte, onde a educação ela é muito diferente da nossa aqui. Então, nossa educação ela não é voltada, na verdade, para o nosso engrandecimento. Ela é voltada, para conveniências da nossa sociedade. Aliás, você já disse uma coisa diferenciada, Rita. As pessoas que estão nos ouvindo, como é que é? Vocês estão estudando o livro de Marte. Mas para quem acredita em outras vidas, claro que não tem vida só aqui na Terra, senão, nossa, Deus, vou te contar, com esse universo tão grande, com tantos planetas, com tantas estrelas, com tanta coisa que a gente nem conhece. Galáxias, né? Deus seria um sujeito muito sem ter o que só fazer, vai ter aqui na Terra, não é possível um negócio desse. Não, logicamente, não é uma coisa possível. E uma vida difícil, porque se a gente estivesse aqui na Terra, já num nível assim bacana, que todo mundo se entendesse, que vivêssemos numa paz... ainda é um planeta em desenvolvimento. Não é verdade? Caramba! Então eu acho que Deus, ele não seria assim tão direcionador para colocar a vida num lugar só e uma vida tão complicada. Mas, gente, nós acreditamos na vida em Marte, sim, assim como acreditamos na vida também. Em muitos outros lugares. A exemplo do que disse Jesus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Evidentemente que diferentes grupos religiosos podem ter uma outra visão a respeito do que isso significa. Mas para nós significa exatamente isso. Temos irmãos em muitas moradas e que vivem de uma maneira ou em condições totalmente diferentes das nossas. Mas vamos voltar ao nosso tema, Você Rita. falou aí de religião, mas, na verdade, tudo que a gente está falando aqui, que a gente vem falando, a gente fala baseado nos adventos crísticos, que foram essas mensagens todas que chegaram para a nossa casa desde lá, 1980, nos anos 80. Então, assim, dentro desse pensamento dos adventos crísticos, o que acontece? Nem haverá mais religião, porque a religião será cada um de nós, Cada ser será a própria religião, porque teremos essa condição de nos comunicarmos, com o Cristo planetário, ou com os espíritos, de altas esferas também, mais adiante, não hoje que a gente ainda não consegue isso, mas daqui a pouquinho a gente vai conseguir. Mas isso é uma busca, Rita? A gente não pode esquecer que toda a nossa existência, que é um processo contínuo de desenvolvimento, é uma existência voltada para o espiritual, que, como muitos já dizem, nós somos seres espirituais numa experiência humana. Mas, se a nossa origem é espiritual, então o mundo espiritual não deveria ser um lugar estranho para nenhum de nós. Pois é. Falarmos em espiritualidade não deveria ser algo diferenciado, algo de meia dúzia. Deveria ser algo de todo mundo. Mas vamos voltar hoje, para a nossa lei. A gente começou a falar sobre a questão das injustiças e tal, porque ainda mais nesse momento, nós estamos passando por esse momento muito crítico, que é dessa transição planetária, e justamente desde lá do Apocalipse, desde lá da ilha de Patmos, que o João Evangelista recebeu o Apocalipse, as mensagens do Apocalipse, ele já dizia tudo isso que ia acontecer, que está acontecendo. Então, nós estamos vivenciando esse momento agora num ponto mais crítico. E isso traz essa sensação de muita injustiça no mundo. Mas não é que essa transição é realmente complicada. As coisas estão mais afloradas, e está tudo aflorando. Por isso que diz que as máscaras vão cair, que tudo vai acontecer agora. E é o que está ocorrendo. Então, nós estamos assim numa situação assim até de, às vezes, desesperança, desesperança, de agonia, de falta de fé mesmo, de falta de fé, de o que está acontecendo, Deus esqueceu da gente. E isso tudo já estava escrito, está acontecendo não porque Deus quer, mas porque nós traçamos os nossos caminhos dessa forma.
não é? Fizemos as escolhas, em tese, ruins, né? Dentro do nosso livre-arbítrio, né, que nos é dado, né? Então, nós fizemos essas escolhas e, quer dizer, cabe a nós mesmo realmente consertar tudo que estamos fazendo aqui de errado. Agora, consertar como? Através da reencarnação, vindo novamente. Então, tudo que a gente está vivenciando hoje, são, né, efeitos daquela causa nossa lá de trás. Então, não dá para a gente dizer que é uma injustiça. Na verdade, Deus nos oportuniza. Então, Ele não é nem injusto, porque Ele nos dá a chance de acertar de novo, né? Vamos lá, vamos ver se agora vocês acertam. É igual um professor, né, que deu uma prova, não passou dessa vez, vamos dar uma prova de recuperação, vamos ver se na prova de recuperação você consegue resgatar tudo que você não estudou, né, durante o ano. E aí acontece dessa forma. Muitas vezes o aluno se recupera, porque ele vai lá atrás, ele revê tudo, e aí quando ele faz a recuperação dele, né, ele consegue passar desse nível. Mas, quer dizer, há outros que não estão nem aí, que não querem nem saber da recuperação. E a questão do nosso título, não é, Rita? A questão de ser injustiça ou lei de causa e efeito. O que é que nós queremos dizer? Se nós acreditamos em Deus e se nós acreditamos na sabedoria de Deus, eu acho que não dá para ser de outra maneira, tudo o que acontece na nossa vida, tudo o que acontece no planeta, faz parte de um planejamento maior. E dentro desse planejamento maior, nós não podemos acreditar que haja injustiça. O que acontece dentro daquilo que a gente acredita, principalmente nas reencarnações sucessivas, é que nós estamos constantemente, por ignorância, desequilibrando a energia do universo. A partir do momento que nós fazemos coisas que não são as mais legais, nós criamos um débito. E esse débito precisa ser equilibrado a cada existência, né? Com o passar das existências. Então, hoje, nós podemos, de fato, estar diante de uma série de injustiças. Do ponto de vista humano, é uma injustiça. Mas, do ponto de vista espiritual, as pessoas que, em tese, estão passando por essa injustiça, na verdade, elas estão equilibrando coisas de vidas passadas. E, de novo, é aquilo que nós já falamos. Isso não significa, então, que quem está sofrendo a questão A, B, C, D ou E, que nós não devemos ajudar essas pessoas, claro. Ou que nós não devemos nos solidarizar. Difícil essa palavra, né? Com essas pessoas. Então, aqui. Certamente, todo mundo deve saber o que pode fazer, o que compete a cada um de nós. Então, se você é alguém responsável pela justiça, que você distribua a justiça. Não é? Se você é alguém responsável pela administração de bens de uma cidade, de um estado, de um país, que você administre da melhor forma possível os bens desse estado, desse país. Mas se você também não é nada disso, você é simplesmente um morador, né, desse planeta, então que sejamos solidários com o próximo, entendeu? Não importa se ele está sofrendo porque fez alguma besteira no passado, nós também já fizemos, todos nós fazemos. Ou então, se é simplesmente uma injustiça, né? Não, injustiças na verdade não existem, né? Só existem aos nossos olhos míopes dessa encarnação, físicos dessa encarnação, entendeu? Sim. Então aí assim a gente pode até achar que é uma injustiça, mas se nós realmente temos fé, né, a fidelidade às leis divinas, não tem como acharmos ser injustiça. Podemos nem saber, né, o que aconteceu, mas que a gente sabe que tem nosso dedinho ali, a gente sabe que tem. Então, pedir realmente forças, né, e seguir adiante, tentando acertar, né, no caminho. E nós sempre ajudando o próximo, porque a dificuldade é grande, né, para muita gente. E eu acho que a pior de todas, né, nem esse sofrimento todo. O pior de tudo é você não realmente entender, conhecer essa lei, para que isso seja o seu próprio consolo, o seu próprio conforto. É verdade. Então, quer dizer, na medida em que nós desconhecemos, nós temos muita dificuldade para aceitar as situações. E na medida que nós temos o inverso, o conhecimento, pelo menos eu acho que nós ficamos mais respaldados na nossa fé. No sentido de que, tá bom, o caminho é difícil, eu estou passando por algo que eu nem consigo compreender, mas dentro da minha fé e dentro das coisas que eu acredito,
Uma vez que Deus é justo, com toda certeza eu vou ter toda a ajuda para passar por essa dificuldade com elegância, como costuma dizer o Adolfo, né? E entender também sobre a imortalidade, né, do nosso espírito. Então, sabendo que nós não estamos aqui, né, não é só uma vez que vamos passar por aqui, que vamos passar várias vezes, nós temos essa ideia de que podemos ainda ter a oportunidade, né, de refazer isso tudo. Então, essa certeza da imortalidade foi o que fez com que aqueles primeiros cristãos que eram jogados aos leões, né, naquelas arenas, mortos assim com situações bem complicadas, né, e eles iam com um sorriso nos lábios. Por quê? Como assim? Né? Eram malucos? Não, eles tinham a certeza de que isso aqui é passageiro, né? Nossa vida é muito mais do que isso. Isso aqui são momentos que nós vivemos. É que pra gente aqui, né, encarnado, parece que é o fim do mundo, né? Uma hora aqui parece que é o fim do mundo, uma hora numa desgraça é o fim do mundo. E não é. São passageiros, coisas passageiras e que nós precisamos aprender com essas dificuldades. E né? eles também tinham certeza de que estavam dando um testemunho, né, Rita? Mas e isso, de certa forma, os fortalecia naquilo que eles aprenderam a acreditar verdadeiramente. Mas então o testemunho da verdade, né, das verdades das leis divinas. E a imortalidade é uma dessas verdades, né? Então eles tinham plena noção. Medo de morrer, eles não tinham. Mas eles não tinham medo de morrer, porque eles estavam dando um testemunho, Rita. Essa é a questão. Eles acreditavam que a coisa não terminava exatamente. ali, então, não basta eu dizer que eu acredito, mas muitas vezes eu vou ser testado naquilo que eu digo que acredito. Né? Então é isso, gente. Eu acho que o recado está dado, né, Rita? Agora, uma coisa que a gente não deve esquecer, gente, muito discernimento. Nós precisamos, nesse momento que a gente está vivendo, ter muito discernimento. Nós precisamos, né, compreender com profundidade as coisas que nos são apresentadas, os discursos que nos são apresentados, quem fala, como fala, né, qual é o passado, ou mesmo qual é o presente de quem fala, de quem te promete a felicidade, a vida eterna, e essas coisas assim. Né? É isso aí. É muito importante que a gente tenha muita atenção. E, mais uma vez, não esqueçam de visitar o nosso canal, de dar o seu like. Deixa lá a sua contribuição por escrito, tá bom? E repasse os nossos vídeos para os seus amigos. Tá bom, mais uma vez, tá muitíssimo obrigado. Saúde e paz, tudo de bom para vocês. Tchau, pessoal. Valeu, tudo de tchau. bom, beijos.